Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Leitura da última parte do capítulo 5. Quem é o homem da casa? Eliarro, o profeta, Tana Debe Eliarro, capítulo 15, nos ensina: o homem deve ser humilde em seu estudo de Torá, boas ações e temor ao céu, com seu pai e sua mãe, seu Rebbe, seus filhos e membros de sua família, com os que estão perto e os que estão longe, e mesmo com não-judeus no mercado, para que ele seja querido no alto, amável neste mundo e aceito por todos, e que preencha seus dias e anos com um bom nome. Pois quando um homem é humilde em Torá e boas ações, sua mulher o temerá, assim como os membros de sua família, seus vizinhos e até mesmo os não-judeus o temeram, como está escrito, Deuteronômio 28:10, e verão todos os povos da terra que o nome do Eterno é invocado sobre ti, e te temeram. O Shai Lemora explica por que o homem que é humilde em seu temor ao céu, sua mulher o temerá. A presença divina repousa sobre quem é humilde, e é isso que causa na mulher reverência e respeito pelo marido. O contrário também é verdade: quem é arrogante e orgulhoso é desonrado. Como dizem os sábios, TB, Tratado Bava Basra, 98, quem é arrogante, nem os membros de sua família o aceitam. O Rashi explica que, membros de sua família, refere-se à esposa, que não o aceitará, mas o fará sentir humilhação e vergonha. Eliarro disse ainda mais: nossos sábios nos ensinam, seja despretensioso e humilde com todos os homens, e com os membros de sua família mais do que com qualquer outra pessoa. O Shai Lemora comenta sobre isso: despretensioso significa que ele não responde se sua família o humilha ou fica contra a sua vontade. Ele fica quieto. Essa mensagem é crucial para os maridos que acham que a esposa é obrigada a honrá-los e opõem-se a esses princípios, dizendo: o que isso? Quem é o homem aqui? Minha mulher precisa me respeitar, ceder à minha vontade, ser humilde e ouvir o que eu tenho a dizer. De acordo com o Midrash, vemos que esse tipo de marido comete um grande erro, porque é ele que precisa honrar a esposa, ser humilde, ceder e não responder a insultos. Quem pensa que a esposa deve honrá-lo tem de saber que esse é o pensamento de uma mulher, não de um homem. Isso explica a afirmação de nossos sábios, TB, Tratado Nida, 70, o que o homem deve fazer para merecer filhos homens. Por que filhos homens, e não apenas filhos? Entenderíamos perfeitamente que a intenção não é dizer filhas. Em várias de nossas rezas também pedimos por filhos homens. Existem filhos que não sejam homens? Segundo o que acabamos de ler, fica claro que há homens com atributos femininos, cm particular o desejo por honra e respeito. Quando rezamos por filhos homens, estamos rezando para ter filhos com atributos apenas masculinos. Esses serão filhos que irão dar e não receber. De acordo com esses ensinamentos do Midrash, fica claro que o modo como a mulher trata o marido depende de como ele a trata e como ele se relaciona com Hashem. Se a esposa não o teme, é claro que ele não teme Hashem o suficiente. As palavras dos sábios são as leis da própria natureza, inerentes à criação. Isso também explica por que os sábios não obrigaram a mulher a honrar o marido. O respeito que a mulher dá ao marido é consequência do comportamento dele. Se ele respeita Hashem e a esposa como deveria e é cuidadoso com sua santidade pessoal, ela instintivamente o respeitará. Mas se o marido merece humilhação e sofrimento, ele será rebaixado pela esposa. Isso é para o seu próprio bem. O pecado polui o sangue da pessoa, física e espiritualmente, e esse sangue poluído tem de ser purificado. A melhor maneira é a humilhação. Se o marido não quer ser humilhado pela esposa, pode ser que ele precise se ferir, Dias nos livre, para se livrar fisicamente do sangue poluído. Portanto, o marido que tem emuna aceita todo o abuso verbal da esposa com amor, assim como fez o rei David quando foi amaldiçoado por Shimi ben Gera. Quando este disse a Maldical e os homens do rei David quiseram puni-lo, o rei David disse: Hashem lhe ordenou que me amaldiçoasse.
Quando o homem tem uma emuna forte, ele sabe que não é a esposa que o humilha, mas sim Hashem, e fica feliz que Hashem o esteja livrando do sangue poluído. Ele também sabe que tem de passar por 2 tipos de arrependimento, um pelo pecado que resultou na humilhação e outro pelo sofrimento que causou a esposa, pois ela sofre quando é obrigada a ficar com raiva e a humilhar o marido. A mulher não faz isso de livre e espontânea vontade, o céu a compele devido aos pecados do marido. Isso o torna responsável pelo seu sofrimento. Presenciei um exemplo quando servia um dos grandes líderes da comunidade judaica e o acompanhava até a sua casa. Quando chegamos, a esposa dele começou a gritar insultos, e ele começou a chorar. Quando pedi que ele explicasse, ele disse que estava chorando porque a esposa tinha de sofrer por sua causa. Em vez de reclamar dos maus tratos e ficar com raiva dela por tê-lo humilhado na frente de um estranho, ele ficou triste e preocupado por ter lhe causado tamanho sofrimento. Cumprindo obrigações. Quando a esposa impede o marido de fazer o que ele gosta, é um sinal de que ele não está cumprindo suas obrigações para com ela. Então ele sente o gosto do próprio veneno, ela o acertará em seu ponto mais vulnerável. Mesmo se ele quiser estudar Torá, ela lhe trará problemas. Essa é a sua maneira de mandar sinais de aflição, para deixá-lo saber que ela está sofrendo. A mensagem que ela quer passar é: assim como você sofre agora, saiba que eu também sofro, por sua causa. Seu grito oculto é: você não presta atenção em mim. Sinto falta de algumas coisas. Estou dolorida. A vida não está boa para mim. Por que você pode estar bem? Você também deve sentir que algo está errado, também deve sentir dor. A mulher atrapalha o marido por uma de 2 razões. Ou Hashem está usando a esposa como um agente para fazê-lo corrigir algum erro espiritual, ou Hashem está simplesmente lhe mostrando que ele não tem tratado a esposa adequadamente. Ela não está recebendo o que ele devia estar dando, então ela não o deixa fazer o que ele quer. O motivo mais comum pelo qual a esposa atrapalha ou humilha o marido é sua violação da santidade pessoal. A mulher se opõe ao marido que comete erros nessa área, como está escrito, Gênesis 2:18, far-lhe-ei uma companheira frente a ele, literalmente contra ele. Nossos sábios explicam, se ele merece, ela é uma companheira, frente a ele, se não, ela está contra ele. A palavra em hebraico para mérito, zechut, tem a raiz da palavra zak, que significa claro ou puro. Portanto, aquele que tem mérito é aquele que é puro em sua santidade pessoal. Sua esposa irá ajudá-lo, apoiá-lo e assim por diante. Aquele que não tem mérito, ou seja, que não é puro em sua santidade pessoal, será atrapalhado pela esposa de todas as maneiras possíveis. Portanto, quando um marido com emuna vê que sua esposa o está impedindo de fazer alguma coisa, ele busca o que precisa corrigir em si mesmo. Minha esposa não é quem está me segurando, mas sim Hashem, e eu tenho de descobrir o que ele quer de mim. Talvez eu tenha violado minha santidade pessoal, talvez não esteja tratando minha mulher muito bem ou talvez eu tenha de rezar mais para alcançar meu objetivo. O principal é que ele enxerga tudo pelas lentes da emuna. Não só ele evita criticar a esposa, como faz o oposto, demonstra respeito e oferece consolo. E se o marido expressa humildade diante de Hashem durante seu teste de fé, procurando o que precisa corrigir, e agindo para se retificar, a mulher o deixa à vontade para fazer o que quiser. Sua grande inimiga se tornará sua maior ajudante, porque ele voltará a ter mérito. Como diz um dos provérbios, 16:7, quando os modos do homem agradam a dias, até seus inimigos viveram em paz com ele. Seus inimigos referem-se à esposa, já que os maiores obstáculos que um homem enfrenta frequentemente vêm da esposa. Mas tudo depende dele. Se ele se arrepende e seus modos agradam a Deus, sua esposa será sua maior defensora. Qualquer homem casado pode confirmar esse fenômeno. Quando Hashem quer que uma esposa ajude o marido, ela será compreensiva, motivadora e amigável. No minuto em que Hashem quer que ela seja o oposto, ela se transforma no inimigo mais cruel que ele já viu. Os maridos que testemunham esse fenômeno não podem acreditar na transformação que acontece. Um dia a casa é um paraíso, um céu feliz de paz e amor.
No outro dia, às vezes no mesmo dia, um pouco mais tarde, a casa se transforma num campo de batalha de dor, amargura e sofrimento. Dá para cortar a tensão com uma faca. E então, algumas horas depois, ou um dia ou uma semana depois, tudo volta a ser um paraíso. Esse fenômeno nos ensina que a paz no lar, Shalom Bait, é sobrenatural, é uma maravilha da providência divina, um milagre que depende completamente da espiritualidade do marido. Iluminar e não fazer comentários. Uma situação bastante delicada e sensível ocorre quando o marido se torna mais religioso que a mulher. A maioria dos maridos nessa situação cai na armadilha do IECARA e faz comentários à esposa sobre sua falta de comprometimento com a religião. O marido, baseado em seu novo entendimento e sistema de crenças, sente que tem justificativas para dizer à esposa o que ela está fazendo errado. Nesse caso, a mulher pode ficar estressada e se sentir insultada o dia todo. Isso é ruim. Ninguém, inclusive esse marido, fica religioso com chacoalhadas, insultos não surtem efeito nenhum. E além de todos os comentários, ele deixa claro que ela não lhe interessa como antes. Agora ele tem Hashem e sua Torá. Ele pode parar de levá-la para sair ou de conversar com ela. Compreensivelmente, quando ela percebe tudo isso, principalmente quando vê o quanto ele aprecia as aulas de Torá, a techuva do marido se torna seu inimigo número 1, responsável por todos os insultos e falta de atenção. Se a esposa despreza o marido, ela despreza tudo o que está associado a ele. Nesse caso, ela interpreta que a techuva é um inimigo, então qualquer chance de ela ficar mais religiosa se perde. Ela se afastará cada vez mais, ao ponto de rejeitar qualquer coisa que tenha a ver com o cumprimento da Torá. Até o respeito que ela pode ter pela tradição desaparecerá. Nesse sentido, os sábios nos ensinam que antes da nossa alma descer a este mundo, ela faz um juramento: sejas justo e não sejas perverso. E os mestres chassídicos explicam que isso significa: não sejas perverso com a tua própria estimativa. Tânia, capítulo 1, primeiro. O marido deve evitar fazer qualquer comentário à esposa, especialmente com relação à Torá e Mitzvot. Ele nunca deve dizer: você deveria estar fazendo isso, você deveria ser assim, ou por que você não está fazendo isso? Segundo, ele deve respeitá-la e elogiá-la mais do que antes. Ele tem de fazer tudo o que puder para que ela saiba o quanto ele a ama e para que ela seja feliz. Assim, ele não afasta a esposa com sua techuva, que não será um peso para ela. Além disso, ela verá que o arrependimento e cumprimento religioso do marido melhoraram seu caráter e comportamento. Agora ele é mais atencioso, amoroso e generoso do que nunca. Isso mostrará a ela a verdadeira luz e bondade da Torá e seu modo de vida. Depois disso, se ele realmente quer aproximá-la do judaísmo, ele deve rezar por ela. Tudo pode ser alcançado com reza. O coração do rei está nas mãos de Hashem. Provérbios 21. Vale o mesmo para o coração da mulher. O Talmud conta a história do Rebbe Mir, que tinha vizinhos que causavam muitos problemas para sua comunidade. Atendendo a um pedido da comunidade, o Rebbe Mir rezou para que os vizinhos morressem. Sua esposa, Bruria, quando ouviu sobre isso, disse ao marido: por que você está rezando para eles morrerem? Está escrito que os pecados deixarão de existir, Salmos 104:35, e não os pecadores. Reze para que eles façam techuva. O Rebbe Mir rezou para que seus vizinhos fizessem techuva, e eles fizeram. Com isso, nossos sábios aprenderam que, embora a techuva aparentemente dependa do livre-arbítrio do indivíduo, rezar por alguém pode ajudar a motivar sua techuva. Se esse é o caso com relação aos realmente perversos, certamente vale para os dias de hoje, em que não há pessoas realmente más. O peso do exílio é que leva algumas pessoas ao nível em que estão agora. O marido deve lembrar que sua esposa ainda não religiosa não é mais fraca do que ele era antes. Se ele mereceu que a luz da techuva brilhasse sobre ele, deve ter compaixão pela esposa e rezar para que ela também mereça conhecer o bem que ele agora conhece. Esse é o verdadeiro amor por uma esposa. O marido reza por ela com amor e diz a Hashem:
Mestre do universo, em sua misericórdia fui despertado para fazer techuva. Toda essa luz que eu tenho vem de você. Eu andava na escuridão até que você me abriu os olhos. Muito obrigado. Agora imploro, por favor, desperte a minha esposa para a techuva também. Abra seus olhos e seu coração como você fez comigo. O homem deve continuar rezando pela esposa, enquanto a respeita e tem o cuidado de não fazer comentários. A regra é: ilumine e não critique. A luz que o marido lança sobre a esposa vem do amor que ele lhe dá, da alegria que ele mostra e da reza que ele faz por ela. Respeite e seja respeitado. A esposa não fica contra o marido que a respeita. Ela se sentirá mal em se opor a um homem tão atencioso e generoso. Se ele é tão bom para ela, por que ela lutaria contra ele? O marido deve dizer à esposa que ele a ama do jeito que ela é, e que todas as suas conquistas são pelo mérito dela. Que ele só pode sair para estudar Torá com o apoio dela, e que prefere ficar em casa junto com ela, mas para o bem da família ele precisa sair para estudar. Essas e outras palavras fazem a mulher sentir que é a pessoa mais importante da vida do marido e que ela compartilha de todo o mérito da Torá e das mitzvot dele. Tudo isso deve ser feito com sinceridade. O homem não deve esperar que apenas com um sorriso sua esposa será mais maleável. Pode ser que ele seja o único a ceder e a iluminar a vida da esposa por um bom tempo até que alguma coisa mude. Enquanto isso, ela pode continuar com suas oposições e insultos. Ele deve ser forte e não desanimar. A luz que ele emite deve se tornar seu modo de vida. Quando ela perceber que ele é sincero, ela mudará. Quando os modos do homem agradam a dias, até seus inimigos viveram em paz com ele. Fim da leitura da última parte do capítulo 5.